Neste mundo, existe um grande país que nunca foi controlado pela religião. Desde tempos antigos, tem sido o maior país secularizado na Terra. Por que esse país pode evitar ser controlado pela religião? Por que ela pode sempre se afastar da influência da religião? O país de que vamos falar hoje é a China. Claro, a China sempre teve religião, mas em sua história de civilização de 5.000 anos, ela foi minimamente influenciada pela religião. Como um país importante, ela nunca foi controlada por nenhuma religião, que é muito única em toda a história humana. Por que diabos esta situação aconteceu? Para responder a esta pergunta, precisamos primeiro entender como a religião originou. A primeira religião primitiva da humanidade surgiu na Era Paleolítica, há aproximadamente 40.000 anos atrás. A razão pela qual as religiões primitivas surgiram foi principalmente para explicar coisas que foram além do âmbito da cognição humana. Por exemplo, por que tronada e chuva no céu? Por que as pessoas ficam doentes? Por que as pessoas morrem? Como esse mundo originou? E se o mundo será destruído? E assim por diante. As religiões primitivas usavam seu próprio sistema cognitivo para responder às perguntas das pessoas e proporcionar conforto espiritual aos humanos primitivos. A religião representa o entendimento comum do mundo entre as pessoas de uma região. Entre as principais religiões do mundo hoje, o cristianismo, o islã e o judaísmo originaram-se na região do Oriente Médio. Por que o Oriente Médio se tornou uma terra religiosa sagrada? Se olharmos pela história, descobriremos que em lugares com guerras frequentes, a religião geralmente aparece em grandes números. A razão não é difícil de entender. A guerra faz com que as pessoas sejam deslocadas e sofrem muito. Face a um futuro incontrolável, as pessoas de classe inferior precisam de conforto religioso para curar sua dor interior e esperança de um futuro melhor. Para a classe governante em tempos antigos, a religião poderia ajudá-los a unir seus corações, alcançar consenso, e manter a unidade, coragem e combater eficácia durante guerras a longo prazo. Ao ver isso, algumas pessoas podem se perguntar: também havia muitas guerras na China antiga. Havia 24 dinastias importantes na história Xinha, e cada mudança dinástica resultou em caos e derramamento de sangue. Então por que a China não produziu uma religião forte que pode controlar todo o país? Isto está estreitamente relacionado ao processo de desenvolvimento único da civilização chinesa, e podemos encontrar respostas de 4 aspectos. Primeiro, na história da civilização chinesa, a ideia do ateísmo surgiu cedo. Mais de 2.300 anos atrás, a China estava no período da primavera e outono e no período dos estados de guerra, e havia muitos pensadores excelentes que apresentaram muitas ideias que ainda afetam todos os chineses, incluindo o ateísmo. Confúcio do confucianismo disse: sem conhecer a vida, como se pode conhecer a morte? Ele guiou as pessoas para prestarem mais atenção ao mundo secular e não ficarem demasiado obcecados por fantasmas misteriosos e deuses. O taoísmo estuda todas as coisas no universo. Eles negam que os deuses dominam tudo e defendem o princípio Erdão segue a natureza, seguindo as leis da natureza e perseguindo o uso da suavidade para superar a dureza. O moísmo enfatiza não destino e incentiva as pessoas a confiar em seus próprios esforços ao invés de confiar em fantasmas e deuses. Segundo nossos padrões atuais, esses são pontos de vista materialistas típicos que não têm nada a ver com deuses. Pode ser visto que já há 2.300 anos, os melhores pensadores da China ensinaram as pessoas a não confiar em fantasmas e deuses, mas a confiar em si mesmos em tudo. Esses sábios colocaram a base ideológica do ateísmo para a China. Em segundo lugar, a China entrou no período da civilização agrícola muito cedo e estabeleceu um país de civilização agrícola estável a longo prazo, que desempenhou um papel fundamental na saída da China do controle religioso. Os agricultores podem colher comida e preencher seus estômagos através da recuperação de terras e trabalho duro. Na história da China, inundações e secas só ocorreram ocasionalmente.
Portanto, o desejo do povo chinês antigo de pedir ajuda aos deuses não foi muito forte. Se qualquer fazendeiro não trabalhar duro e só sabe rezar pelas bendições dos deuses, ele definitivamente morrerá de fome. O ciclo de produção da agricultura é muito longo, requer forte paciência e esforço sustentado. A civilização agrícola chinesa, de 10.000 anos, fez com que o personagem do povo chinês fosse amargo, calmo, bom em planejamento a longo prazo, e sabia tudo para tomar precauções, para superar ambientes naturais difíceis e promover a produção agrícola. A China tem uma tradição de construir projetos de conservação da água desde antigos tempos. Canal Zingugu, Canal Lingu, Projeto de Irrigação do Jiangxinhui, Taishanhui, etc. Estes projetos de conservação de água construídos milhares de anos atrás ainda podem desempenhar um papel hoje. Isso reflete plenamente a determinação e a perseverança do povo chinês para confiar em suas próprias mãos para transformar a natureza. Olhando para toda a história humana, não existem muitos grupos étnicos dispostos a fazer coisas tão duradouras e laboriosas que não podem ver benefícios a curto prazo, mas os chineses fizeram isso. Porque eles sabem que ninguém pode dar essas coisas. Eles só podem criar elas mesmas. Qual religião pode controlar uma nação com essa personalidade? Em terceiro lugar, a China tem estado há muito tempo em um estado de grande unidade, que suprimiu o desenvolvimento da religião. Durante a longa história da China, a grande maioria dos tempos tem estado em estado de unidade, com uma situação estável e a capacidade básica das pessoas para resolver suas necessidades básicas de alimento e roupa. No tempo de paz, a ideologia do ateísmo é herdada e fortalecida porque o imperador não quer que as forças religiosas ameacem sua posição dominante. Uma vez que um poder religioso surga, o imperador enviará tropas para conquistar e prevenir problemas futuros. Então, na China antiga, o poder religioso não teve oportunidade de crescer. Mesmo durante breves períodos de guerra na história chinesa, a religião faltava de solo para desenvolvimento a longo prazo. Em quarto lugar, o ambiente geográfico único da China impediu a infiltração das forças religiosas. O ambiente geográfico da China é muito único. A China está localizada no extremo leste do continente eurasiano, com o vasto Oceano Pacífico ao leste. O terreno ao oeste é relativamente complexo, com planos de neve de alta altitude, desertos e desertos Gobi vastos e barros, bem como grandes gamas de montanhas. Para o norte estão desertos temperados e a Sibéria fria. No sul, não há apenas montanhas altas, mas também florestas subtropicais e tropicais. Ao sudoeste está a insurmonável Himalaia e as montanhas Hindu. O ambiente geográfico relativamente fechado da China não só impede efetivamente a invasão estrangeira e assegura a sobrevivência e segurança da civilização chinesa, mas também bloqueia efetivamente a introdução de ideias religiosas de outros países. A partir da análise acima referida, podemos ver que um país tão grande como a China não foi controlado por uma certa religião desde tempos antigos. Este não é apenas o resultado da iniciativa do povo chinês, mas também a oportunidade de criar condições objetivas. Este é um fenômeno muito único em toda a história da civilização humana. Sempre houve um argumento de que os chineses não acreditam na religião, isto é, faltam de fé. Isto é absurdo e uma mentira completa. Objetivamente falando, a vasta maioria dos chineses hoje em dia não acredita na religião. Mas isso não significa que os chineses não tenham crenças espirituais. Só a crença religiosa é chamada de fé? Isso é muito absurdo. Os chineses têm fé? Claro que existe. Sem fé, como poderia a civilização chinesa ter durado mais de 5.000 anos? Quais são as crenças do povo chinês? Os chineses temem o céu e a terra, temem seus ancestrais, temem a natureza, têm um mundo em mente, sejam amigáveis com os outros, e atribuem importância à família e responsabilidade. Os chineses têm coragem e determinação para transformar o mundo, e se atrevem a lutar contra toda injustiça até o fim.
Esta é a crença única que a China se formou ao longo de mais de 5.000 anos de história. A China, com uma população de mais de 1,4 bilhões, se distanciou da religião e se tornou o maior país secularizado do mundo, que é um exemplo muito raro para toda a civilização humana. Mostrou a toda a humanidade ao redor do mundo que os humanos ainda podem se desenvolver dessa maneira, e que todos ainda podem viver dessa maneira. A experiência prática da civilização chinesa é também um ativo valioso pertencente a toda a humanidade. Bem-vindos a subscrever e compartilhar meu canal. Eu vou continuar compartilhando mais conhecimento aqui. Vejamos a próxima vez.